Olá, amigo do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho de Goianazes, da sua página no Facebook. Nós estamos aqui para mais uma reflexão semanal na página do Face, do Centro Espírita Aprendiz, e convidando a você a curtir a página, a divulgar o trabalho do Centro Espírita, a fazer parte dessa comunidade de reflexões de aprendizado. Então, como todo o trabalho, né, é feito, é recomendado aí pelo Espírito Bezerra de Menezes, que é uma pequena prece de harmonização, de ambientação, fosse feita, sempre antes e depois dos trabalhos. E nós tiramos aqui, para a nossa pequena prece, do livro Preces da Vida, de Lorival Lopes, com o título O Sol de Deus. Diz assim: Meu Deus, Tu és a paz do meu espírito, a visão dos meus olhos, o som dos meus ouvidos, a esperança do meu coração. Quando fixo o pensamento em ti, vem-me uma onda benfazeja. Diante de ti, quero ser como a roupa lavada e colocada ao sol para secar. Meus egoísmos e pessimismos, descrenças e erros, são limpos na água do teu amor e postas à prova. Tenho enorme desejo de me realizar, como um rio que quer chegar ao mar. Mediante o sol, que tu és, o meu íntimo se clareia, renova, vivifica, espera com confiança dias melhores. Tudo em ti me alegra e desperta forte vontade de amar, ser verdadeiro e perfeito. Obrigado, Deus, muito obrigado. Então, uma pequena mensagem, que já vão nos convidando a refletir sobre a presença de Deus na nossa vida, sobre o nosso pensamento, sobre as nossas ideias, nossas condutas, sobre as nossas ações, que possamos assim agradecer ao Criador da vida, por hoje, por ontem, por todos os dias, pelo amanhã que é de vir, pela saúde física, pela saúde espiritual, pelos amigos, pelo universo. E Jesus, como nosso modelo e guia, enviado diretamente ao Pai, para que nos auxiliasse no entendimento do amor, que Jesus possa estar em nossos corações, assim como está conosco, nosso anjo de guarda, determinado pelo Criador, desde que nascemos, sem interferir diretamente na lei do livre-arbítrio, mas nos inspirando pelos nossos pensamentos, pela nossa vontade. Assim, Pai, nós te agradecemos e te louvamos com a prece nos ensinada por Jesus quando aqui esteve, como um modelo de oração entre os irmãos de aprendizado. Jesus diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o reino, o poder e a glória hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos do Centro Espírita, Aprendiz do Evangelho, meus irmãos da página do Facebook, a você, querido ouvinte, querido telespectador que está sempre aí prestigiando a página, nosso texto para reflexão hoje vem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 12, do item 9, é Instruções dos Espíritos. O tema é a vingança. A vingança é um dos últimos vestígios deixados pelos costumes bárbaros que tendem a apagar-se entre os homens. Ela é, com o duelo, um dos últimos traços desses costumes selvagens sobre os quais a humanidade se debatia no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um indício seguro do estado atrasado dos homens, que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-lo. Portanto, meus amigos,
Esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração de qualquer um que se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós sabeis, é de tal forma contrário a esta prescrição do Cristo. Perdoai os vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar não apenas não é espírita, mas não é sequer cristão. A vingança é uma inspiração tão funesta que a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Se é mais forte, precipita-se como uma besta feroz sobre aquele que chama seu inimigo. Quando a visão deste vem inflamar sua paixão, usa a cólera e o ódio. Usa a cólera e o ódio. Mas, na maioria das vezes, reveste-se de uma aparência hipócrita, dissimulando profundamente o seu coração e os maus sentimentos que o animam. Toma-lhe atalhos, segue o inimigo na sombra, sem que desconfie. Espera o momento propício para feri-lo, sem perigo para si. Esconde-se dele, espiando-se sem cessar. Prepara-lhe armadilhas odiosas e oportunamente derrama o veneno do seu corpo. Quando o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o então em sua honra e em suas afeições. Bom, meus irmãos, esse texto já é bastante lúcido, né, para a gente, como às vezes ainda no nosso atraso espiritual, no nosso atraso moral, nós ainda utilizamos desses artifícios, dessas leis, né, dessas artimanhas, para vencer aquilo que nós chamamos de inimigos. Mas Jesus, em todo o seu evangelho, nos convida a reconciliar com os nossos adversários. À medida em que nós vamos evoluindo, vamos buscando refletir sobre a vida, não só a nossa vida física, mas a continuidade da vida, a vida espiritual, nós vamos aprendendo que não tem sentido carregar conosco esse sentimento de ódio, de vingança, de mágoa. Não tem sentido sequer estar fazendo inimigos, já que a nossa reencarnação nos propicia momento de construir esses elos, né? Momentos de refazer de erros, de equívocos passados. Ou seja, como nós espíritas costumamos dizer, de quitar os nossos débitos, pagando as nossas parcelas, e não somando-se às que já temos, mais ainda. Então é preciso a gente refletir no que nós estamos buscando, qual é o verdadeiro processo da nossa vida, por que nós estamos aqui, o que é que Deus espera de nós, por que Deus nos deu Jesus como nosso modelo, né? Nosso modelo e guia para nos conduzir, para nos ensinar. Já que Jesus só ensinou amor, Jesus não fez maldade, Jesus jamais carregou ódio e jamais permitiu que esse ódio se perpetuasse entre seu grupo. Foi um pacificador de ideias. Nós que nos intitulamos cristãos, será que estamos perdoando ainda as faltas daqueles, como diz lá na oração que acabamos de fazer, do Pai Nosso? Será que nós estamos verdadeiramente perdoando aqueles que ainda nos ofendem? Jesus nos ensina, Pai, eles não sabem o que faz. Jesus foi o maior pacificador que já existiu na humanidade na Terra. Então, esse instinto selvagem, que era da barbárie do começo, agida pela lei Talião, por outras, né, dificuldades de aprendizado, nós já temos essa gama, nós já temos essa leitura dos ensinamentos da doutrina, Jesus nos convidando a amarmos uns aos outros.
É evidente que o processo, como nós costumamos dizer, nós não somos santos, né? Nós estamos aqui para aprender. Aprender com Jesus é praticar o Evangelho no dia a dia, é extrair as suas lições na aplicação do nosso cotidiano, nas nossas ações. Não se conhece o cristão pelos atos da fala, da sua oratória. Se conhece pelo seu comportamento, como ele age diante da dificuldade, como um moderador reconciliatório. Os grandes espíritos em toda a humanidade jamais carregou ódio. Sequer se deixavam ofender pelas calúnias, pelas difamações, pelas injúrias. Então, meus irmãos, esse é um processo que nós temos que buscar a cada dia na nossa existência. Então, no livro Doutrina e Aplicação, que é uma obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel, Emmanuel nos traz algumas elucidações tão interessantes sobre a vingança, que ele diz assim: vinga-te da ignorância, instruindo sem alarde e sem pretensão. Retribui ao que te persegue com a prece do amor, que compreende e auxilia sempre. Responde o mal com o bem. Vinga-te das trevas, acendendo a verdadeira luz. Retribui a maldição com a bênção. Responde a preguiça com o trabalho. Auxilia ao que te prejudica. Ampara ao que te abandona. Lembra-te com bondade daqueles que te esqueceram. Auxilia aos teus adversários. Socorre aos que te ferem e te caluniam. E ele vai mais além, dizendo: estende mãos amigas ao que te dilaceram. O bom lavrador vinga-se da terra seca, adubando-a para que produza. Jesus mostrou ao mundo o tipo de esforço ideal que realmente garante o amor que regenera sem ruído. Retribui a inquietação dos carrascos com a generosidade do silêncio. Responde à violência dos crucificadores com a graça de perdão. Por abandonado e esquecido pelos discípulos mais amados, não se esquece deles no nosso divino Mestre, e regressa ao túmulo em gloriosa ressurreição, não para reclamar e lamentar, mas sim para auxiliá-los na redenção do mundo, até o fim dos séculos. Se algum propósito de vingança te penetra o espírito nas ocasiões escuras da terra, nos diz Emmanuel, comparece com ele a presença do Senhor através da oração. Jesus te ensinará a praticar em teu próprio benefício a silenciosa e celeste resposta do amor. Então, meus irmãos, veja que lindo esse texto de Emmanuel, essas frases, essas palavras, nos convidando a refletir como devemos agir diante da calúnia, diante da dor, diante do sofrimento, diante daquilo que nós chamamos de injustiça, de atos covardes. Prestemos bastante atenção. O que é que nossos olhos estão vendo? Nossos ouvidos estão ouvindo? Vamos pensar sobre isso?
Vamos agradecer ao Mestre Jesus por essa dádiva nos dada de entendimento e de paz. Nesses momentos, ficamos com a paz, deixamos a razão um pouquinho de lado, para que possamos vencer todos os obstáculos da nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe, hoje e por todo sempre. Assim, Senhor, agradeça esse trabalho do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho de Guaianazes, na divulgação do teu Evangelho, na iluminação dos seus irmãos, no socorro a todos aqueles que adentram a porta, buscando uma palavra amiga, um recurso espiritual. CEAE Guaianazes, que está há 33 anos no papel de servidor, no papel de hospital, de escola. Que Jesus abençoe essa casa de oração. Assim, meus irmãos, tenhamos aí ótimas reflexões do Evangelho, da doutrina, dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Então, agradecido a todos, vamos marcando aqui o nosso compromisso para uma próxima oportunidade. Deus esteja com todos nós. Paz e luz.